eu entendi algumas coisas que aconteceram na minha vida mais recentemente, e no meu caso, o que eu entendi foi Deus, basicamente, isso daqui te permite ter um senso de gratidão completamente diferente. E imediatamente o seu senso de devolver para o mundo, ele acelera. Esse momento ele é antecipado. Então, eu reconheço que muito do que eu estou fazendo hoje, eu só consigo fazer por alguns talentos que eu recebi e por ocasiões, situações que apareceram e aconteceram na minha vida. Logo, eu tenho uma responsabilidade muito grande de trazer isso de volta. E já que a gente está falando um pouquinho sobre isso, eu vou contar uma história para chegar numa pergunta que ela é simples, mas ainda será muito poderosa. Porque é uma pergunta que para algumas pessoas é muito banal, mas talvez para outras seja o segredo do sucesso. Que é o seguinte, eu percebo que a maioria das coisas que a gente deveria fazer, a gente já sabe. Então, eu sei que eu não posso ir na rua e brigar com alguém de graça, não adianta eu ficar xingando alguém de graça, não adianta eu exercer um poder onde eu vou machucar alguém erroneamente, né? Eu sei que, eu quero emagrecer, eu vou fazer exercício e comer direito. Então, a maioria das coisas a gente já sabe o que a gente precisa fazer, né? Estudar, eu tenho que ler um livro, a gente já sabe. Mas, né, tem uma história que eu tava em Maringá ontem, eu contei pro pessoal que tava no evento, que eu tava contando um pouquinho sobre um aprendizado em relação à história de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, né, o que aconteceu ali, né, na criação do mundo e tal, é que, a mulher, ela foi tentada pela serpente a comer o fruto, né, comeu lá o fruto, adquiriu conhecimento e dali, veio o pecado, né? E nesse momento, né, Deus estava procurando por Adão, falou, Adão, cadê você? Né? E o Adão estava se escondendo ali. E aí Deus falou assim, Adão, por que você está se escondendo? Aí Adão disse assim, eu estou me escondendo porque eu estou nu. E aí Deus perguntou, mas quem disse que você está nu? Então perceba, ele estava nu até aquela hora. E aí de repente, nesse momento ele sentiu vergonha depois de ter adquirido conhecimento. Então aqui foi a primeira vez que existiu outra voz além da voz de Deus falando na cabeça de Adão. Coisas do tipo, não, você não pode ficar assim, não sei o que. Outras vozes começaram a confundir a cabeça dele. E aí, na nossa vida, eu acredito que várias vozes falam na nossa cabeça ao mesmo tempo. E às vezes, uma dessas vozes é a voz de Deus. E às vezes a gente não consegue discernir o que é Deus, o que são outras vozes, o que é imaginação, o que são outras pessoas, o que é o mal, o que está acontecendo na nossa cabeça. E biblicamente, uma forma de você conseguir discernir e ouvir a voz de Deus é você treinar. É a devoção, é a constância, é a oração, é você buscar isso. Uma hora começa a ficar cada vez mais fácil até que você consegue reconhecer essa voz com mais facilidade. Vindo para um mundo um pouco mais cético, na nossa vida, a gente tem várias decisões para tomar. Todas as decisões, elas trazem muitas vozes ao mesmo tempo. Então eu tenho um brigadeiro na minha frente. Eu tenho uma voz dizendo coma, e eu tenho uma voz dizendo, você não pode, você está de dieta. E tem outra voz dizendo, não, depois você malha. Não sei o que lá. Então todas as decisões da nossa vida têm várias vozes ao mesmo tempo. Então a pergunta que eu te faço é, por mais que racionalmente seja óbvio, na prática nunca é. Então como discernir entre a voz na minha cabeça que eu devo ouvir e aquela que de fato eu costumo seguir? Olha, Tiago, é muito gostoso te ouvir falar e falar, enfim, desse teu lado espiritual. Falar de que você sabe já muitas coisas do que você tem que fazer. E depois vou entrar um pouquinho nisso, que a gente nunca sabe tudo. Mas depois a gente chega nessa. Agora, quando você fala, eu concordo com você. Você tem sempre vários estímulos entrando dentro de você. Você chamou de várias vozes que entram dentro de você. Como é que você distingue aquele que é o melhor? Primeiro, como é que eu acredito? Como é que eu penso? Eu tenho uma relação muito forte com Deus. Muito forte. E quando eu começo a pensar nesse mundo, por que eu nasci aqui e não nasci no Afeganistão? Por que eu fui contemplado desse jeito? Quando você começa a colocar uma coisa dessa assim, tá? Você começa a fazer uma certa confusão. Acontece que você vem ao mundo e Deus te dá o livre-arbítrio, que é você que vai decidir, mesmo dentro do ambiente que você estiver, seja aqui ou no Afeganistão, como é que você vai se comportar na vida. Dentro desse livre-arbítrio, você tem que fazer as suas escolhas. E você tem que escolher qual é a voz que você vai ouvir. E você tem que se treinar para isso. Seja um cara do bem.
Siga as coisas que você desenvolve. O fundamental é você seguir as coisas que você determinou na sua vida. Na minha vida, sempre, eu tive com uma meta minha, lá na frente que eu puxo. Para onde eu vou? Minha meta está assim. Felicidade. Eu sempre quis caminhar e quero caminhar em direção à felicidade. Essa é a meta da vida para mim. Como é que isso vai interferir para mim? Eu tenho outras coisas também de meta, tá? Vou entrar depois no aprender e compartilhar. Mas como é que a felicidade vai me decidir se eu como brigadeiro ou não como brigadeiro? Claro que vai. Porque você vai decidir entre a felicidade momentânea e a felicidade maior. Você comeu brigadeiro? Que gostoso. Comi, ele dá uma delícia. Dali um pouquinho vai dar um sentimento de culpa. Putz, eu sei que eu tô gordo, eu sei que eu tô... Esse livre-arbítrio, você tem que exercitar. E a maneira de você exercitar é ser o seguinte. Eu caminho em direção à felicidade. Você está aqui nas coisas que você está fazendo, com todo o sucesso que você, os meninos aqui estão tendo, tá? Tem como meta tudo que eu faço. Minha meta principal, eu quero ser feliz. E decide quantos brigadeiros você quer comer. E decide quantos que vocês querem trabalhar aqui. E decide quantos vocês querem fazer coisas para os outros. Como você põe como rumo. Porque veja, a própria satisfação do que vocês estão fazendo, não apenas ganhar dinheiro, a realização do que vocês estão fazendo. Falando com os primos, falando com gente. E sentindo que essas pessoas interagem com vocês, te valorizam. Essa é felicidade, cara. É felicidade que não tem dinheiro que pague. Claro que tem que ter dinheiro, estou trabalhando aqui, pô. Não tem que trabalhar de graça, pô. Tá. Tem que ganhar dinheiro também. Mas, pô, e essa turma aqui? Quantas pessoas tem? Quantos seguidores você tem, cara? Por que você tem seguidores? Porque o pessoal, achei engraçado que eu estava no nome primo. Não, não é isso. É pelo que você faz, pelo que você fala. Quando você vê isso, você tem que se sentir feliz, cara. Exercita o rumo na tua vida de ser feliz. E decide depois você vai comer o brigadeiro, não vai comer o brigadeiro, pô. Ou quanto você vai comer, pô. Quando você pensa em Deus, cara, pensa que Deus te colocou no mundo, te abençoou, mas te deu o livre-arbítrio, cara. Agora, cara, é com você.